a oportunidade de ouvir o som da sua voz mais uma vez. Agora, através da ministração da sua palavra, eu quero compartilhá-la contigo. Um texto conhecido em que, inclusive, fiz menção, não há muitos dias atrás, se eu não estou enganado, em uma palavra de saudação. E hoje eu gostaria de compartilhar com um pouco mais de abrangência e profundidade aos irmãos. Então peço que os amados abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo de número 14. Eu gostaria de contextualizar um pouco aos irmãos. Então, eu farei a leitura a partir do versículo 1. Todos aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Graças a Deus. Então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Piairote, entre Migdol. Acampai-vos à beira do mar, de fronte de Baal-Zefon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel: eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração do faraó, e ele vos perseguirá. E serei glorificado no faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o coração do faraó e de seus servos contra o povo. E eles exclamaram: que é isso que fizemos? Deixando ir os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem de nosso serviço? Rapidamente o faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo seu exército. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. E então os filhos de Israel clamaram a Yahvé e reclamaram a Moisés. Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos, para que sejamos escravos dos egípcios em paz. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou seu povo, dizendo: não temais, permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje mesmo.
para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Senhor, neste momento, após a leitura da tua palavra, Pai, eu me coloco em tua presença para pedir, ó Deus, para clamar a ti, que esta palavra que foi lida me seja revelada, para que através da revelação dos teus desígnios e propósitos, ela possa ser manifesta ao teu povo. E eu peço também, ó Deus, que ao contrário do que fizeste no coração de Faraó, o endurecendo, quebranta-nos em tua presença, Senhor. Abre ao Espírito Santo nosso entendimento para poder compreender a palavra desta manhã. Que os nossos ouvidos estejam atentos ao som da voz do nosso Senhor. E que esta palavra, ao ser revelada, nos sendo ministrada, encontre lugar em nossos corações. Atue sobre o nosso espírito e nos conduza à tua vontade. E que tudo, Senhor, absolutamente tudo, seja para a honra e para a glória do teu nome. Eu creio assim, ó Deus, e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Apesar da extensa leitura que fiz, a fim de contextualizar aos irmãos a palavra nesta manhã, eu procurarei ser breve, porquanto ainda temos a celebração da ceia do Senhor. Se você observar, dentro do contexto que foi lido, a partir do versículo de número 10, nos dirá assim a palavra do Senhor. Quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios tinham vindo atrás deles. Tiveram grande medo. Em decorrência do sentimento, da emoção que surge em seus corações, começam a ter reações. E as reações que têm são de clamar ao Senhor e reclamar a Moisés. O impulso por uma emoção os leva a este comportamento. O medo os faz recorrer ao Senhor. Deus, para então ter misericórdia de nós. Ao passo que, já na tratativa que tem com Moisés, reclamam com ele. E a reclamação que eles fazem a Moisés não é a primeira. Conforme você pode observar no texto, no versículo de número 11, e reclamaram a Moisés, não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dizíamos no Egito?
Essa frase já era repetida. Quando o Senhor manifestava o seu poder através da autoridade que deu a Moisés, no que diz respeito ao envio das pragas, após a manifestação de poder, surgia uma retaliação por parte de Faraó. E quando esta retaliação vinha, o povo de Israel reclamava a Moisés. Então isso já era uma questão recorrente. Quando o Senhor manifestava o seu poder, era motivo de glória, de exaltação, de louvores a Deus. Mas quando vinha a retaliação após a manifestação de poder, vinha o murmúrio, a reclamação a Moisés. E mesmo depois do envio de 10 pragas e a libertação do poderio de Faraó, ainda assim, diante da perseguição que estão sofrendo, o medo volta a bater a porta de seus corações e consegue adentrar. E quando o medo consegue adentrar aos corações, toda aquela alegria, toda aquela euforia, aquela felicidade que tinham em seus corações, quando estavam saindo das terras do Egito, em que estavam saindo eles, os seus familiares e os bens que o Senhor lhes havia entregue, marchavam triunfantemente, regozijando na presença do Senhor, quem sabe cantando louvores a Deus, de como Ele é bom, de como Ele é poderoso e de como Ele os tinha liberto. Mas logo que vem a perseguição, toda aquela alegria se esvai de seus corações, e a única coisa que se encontra no âmago da sua alma é o medo. E isso acontece porque eles não confiavam no Senhor. Por mais que Deus havia manifesto o seu poder por diversas vezes, os seus corações eram fragilizados no que diz respeito a crer e confiar em Deus. E pasmem, irmãos, nós não somos tão diferentes assim. Eu sei que durante a sua trajetória cristã, por muitas vezes Deus manifestou diante dos teus olhos grande poder. Manifestou o poder trazendo libertação, trazendo cura, operando milagres, mudando completamente circunstâncias e situações. E quando isso acontece, parece que a sua fé toma a sua alma e você fica inabalável. Mas aí o dia passa, a noite vem, o perigo começa a te sondar, as ameaças surgem, vêm as perseguições, as adversidades, os motivos de choro. E parece que aquilo vai saindo do seu coração numa velocidade tão grande que você não consegue nem se dar conta de como foi rápido, porquanto já não consegue encontrar mais nada dentro de si. E a única coisa que começa a martelar na sua mente são palavras de medo, dizendo para você: não vai dar certo, não vai conseguir. Eu já sabia que ia ser assim. E você pode pensar em inúmeras frases que veio à sua mente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda no livro de Êxodo, no capítulo de número 3,
A partir do versículo de número 7, a palavra do Senhor diz assim: disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois imediatamente eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Palavra do Senhor a Moisés. O plano da saída de Israel do Egito não é de Moisés. O plano é do Senhor. Deus ouviu o clamor, Deus contemplou o sofrimento, e a palavra diz que Deus então, tendo ouvido o clamor, tendo visto o sofrimento do seu povo, tendo visto a opressão com que estavam sendo submetidos, decide livrá-los, tirá-los do Egito, do poder de Faraó. Deus decidiu. O plano, o projeto é do Senhor. Algo provocou a Deus, além do sofrimento, da dor, da perseguição, da afronta, foi o clamor. Enquanto sofriam, clamavam a Deus. Mas agora Deus ouve o clamor e começa a agir sobre cada um deles, para os livrar. Acontece que tudo aquilo que estava acontecendo era a resposta de Deus às orações e clamores que haviam chegado diante da sua presença em seu altar. Contudo, a forma como Deus conduz todas as coisas não é exatamente o que eles esperavam. Não é como eles gostariam. E eles têm dificuldade em se comportar diante da maneira como Deus decidiu agir. É como quem diz assim: Moisés, por que nos tirou do Egito? Não tinha sepultura suficiente lá, nós já falamos isso para você, nos deixa ser escravos em paz. Mas não era isso que eles queriam, porque eles clamaram ao Senhor para que o Senhor os fosse libertar. O desejo do coração era esse, queriam ser libertos, mas diante da metodologia com que Deus vem fazendo, a fragilidade da sua alma é tão grande que eles não conseguem acreditar que serão de fato libertos. E o medo toma mais espaço dentro da sua alma do que a fé. O desejo de ser liberto fica em um espaço em seus corações quase que inatingível. Eu quero ser liberto, mas eu não quero ser liberto desse jeito. Eu quero ser liberto, mas eu quero que seja diferente. Quem sabe Deus envia os teus anjos
E olha que Deus enviou o anjo na 10ª praga e mesmo assim não adiantou. O que eu quero enfatizar aos irmãos nesta manhã? A partir do momento em que você clamou ao Senhor, e Deus ouviu o seu clamor, e tomou aquela oração como um projeto pessoal, porque a partir daquele momento, era um projeto de Deus, livrá-los do Egito. Quando assim Deus o fizer, eu quero que você entenda, não vai ser do seu jeito, não vai ser no seu tempo. Confia no Senhor, o Deus em que você depositou a sua oração. Confia em Deus, porque se Ele tomou para si a sua causa, é como Moisés disse ao povo de Israel: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, Ele pelejará por vós. Você não precisa enxergar a possibilidade, é isso que eu quero que você entenda. Deus fará. Independente do que os teus olhos podem ver, Deus fará. Independente das possibilidades que você consegue contemplar, Deus fará. Porque Deus não depende de mim nem de você. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. No momento em que Deus estiver tratando a sua causa, no momento em que Ele olhar para você e disser: chegou a sua vez, descanse no Senhor, o teu Deus. Ele vai cuidar de você, do início ao fim. O projeto de Deus é tão ousado sobre o povo de Israel, que Ele diz: eu não vou somente livrá-los, eu serei glorificado neles. E por isso Deus cria a sua estratégia e age conforme agiu. Deus vai até Moisés e diz: ei, não, você não vai por ali não, você vai para cá. Espera. Fica aí, acampa. Eu quero que eles pensem que vocês estão perdidos. Agora olha que engraçado. Às vezes Deus decide nos usar para que o seu nome seja glorificado. Através das nossas vidas, quando o inimigo olhar para mim e para você, ele vai pensar que nós estamos perdidos e abandonados por Deus, então ele virá com toda a sua fúria. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, quem tem que ficar confundido é só o inimigo da sua alma. Não era só Faraó que achava que eles estavam perdidos, o próprio povo de Israel também achava que estava perdido, e por isso tiveram medo. Quando o inimigo se levantar contra a sua vida, saiba que Deus não te abandonou. Ele vai cuidar de você. Moisés agora está diante de uma situação, após uma palavra profética do que Deus vai fazer. No versículo de número 14, Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai quietos. Uma palavra profética poderosa de quem crê no Senhor. E olha só, quando eu digo crer no Senhor,
Aproveita e aprenda isso através da palavra de Deus, com aquilo que Moisés viveu. Deus não chegou para Moisés e disse para ele: Moisés, eu farei da seguinte forma, agora vai lá e acalma o coração do povo. Porque aí Moisés já teria ouvido a voz de Deus, estaria tranquilo, cheio da autoridade. Deus falou comigo, eu vou liberar a palavra profética de poder sobre toda a nação de Israel. Não foi assim que aconteceu. Ele conhecia o Deus a quem ele servia, e sabia que não havia chegado até aquele momento para perecer. Então a palavra profética que sai dos lábios de Moisés é com base no que ele crê em relação a Deus. Deus não havia dito. No versículo 15 Deus se manifesta. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Olha só o que está acontecendo, eu quero que você entenda isso. O povo está reclamando com Moisés, Moisés libera uma palavra de poder, e diz que Deus vai agir, mas ele não faz a menor ideia de como será. Ele está, ao mesmo tempo que lançando uma palavra profética, está clamando a Deus para que Deus faça alguma coisa. Como quem diz: Senhor, eu liberei a palavra, eu falei no seu nome, faz alguma coisa. E Deus olha para Moisés e fala com ele e diz: por que é que você está clamando a mim? Não aprendeu nada nas 10 pragas? Olha para trás e diz para os filhos de Israel marcharem. Para onde? Só tem água. Marchar para onde? E você levanta o teu cajado, estende a mão sobre a água e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar, caminhando sobre o chão seco. Olha que fácil! Ô Moisés, por que você clama a mim? Diz para eles marcharem, você pega o cajado, estende a sua mão sobre a água, manda o mar se dividir, atravessa seco. Olha como é simples. Deus está dizendo para ele: tudo que você precisa eu já coloquei na sua mão. A grande questão é que muitas vezes tudo aquilo que nós precisamos está exatamente em nossas mãos, mas nós não sabemos como usar. Como quem diz: para que serve isso? O que é que eu vou fazer com isso? Clama ao Senhor. Não tenha receio de reconhecer que você depende dEle. É melhor ouvir o Senhor dizendo assim para você: por que clamas a mim? Do que não ouvir o som da voz de Deus e padecer nas mãos do inimigo da sua alma. Clame ao Senhor. Nós estivemos aqui essa manhã em oração. Infelizmente, poucos irmãos vieram. Às vezes, estamos clamando a Deus para que Ele coloque em nossas mãos aquilo que é necessário para enfrentarmos este problema. E Deus está dizendo: você já tem tudo o que é necessário. Eu já falei com você, eu já capacitei você, eu já preparei você para esse momento. Você só precisa agir. Você precisa fazer. Mas como é que ele vai se abrir? Deixa comigo, a minha parte eu vou fazer, Moisés. A palavra do Senhor diz que quando Moisés segue a orientação de Deus, Deus
manda um vento do Oriente. O que o cajado fez? Nada. Não foi o cajado cutucando a água que fez a água se abrir, foi o vento do Oriente que Deus soprou. Mas Deus não disse para ele: acalma o teu coração, porque eu vou soprar um vento do Oriente. Deus só disse para ele: faça. Está nas tuas mãos, faça. Quando você fizer, você vai contemplar o meu poder, o meu milagre sobre a sua vida. Faça. Que você está esperando? O manual de Deus. Como fazer milagres. Passo número 1. É isso. Creia no Senhor, no Deus que te escolheu, no Deus que te chamou. Deus está dizendo assim para Moisés: foi eu que escolhi você, fui eu que te chamei, fui eu que te capacitei, eu preparei, eu coloquei a minha autoridade sobre a sua vida. Eu disse para você que você ia tirar o meu povo do Egito. Foi eu que falei. Essa causa não é sua, essa causa é minha, diz o Senhor. Boa coisa é quando nós conseguimos envolver o coração de Deus, através da nossa oração, através do nosso clamor, para que Deus tome a nossa causa como sendo dele, porque a palavra do Senhor diz que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Confia no Senhor, o teu Deus. Imagina que você está na plateia, você faz parte dos filhos de Israel. E aí você está lá, vendo Moisés. E ele olha para você e diz assim: ei, marchem. Esse cara está doido. Moisés ficou doido, né? Moisés ficou doido, tenho certeza que é loucura isso aí. De repente, ele levanta o cajado, estende a mão. Eu disse para você que ele ficou doido? Olha lá. Vai pescar? O que ele vai fazer agora? Tá doidão, tá maluco. De repente, um vento soprando, abrindo o mar. Para ver, para viver o milagre de Deus sobre a sua vida, você vai precisar acreditar um pouco mais. Nenhuma situação é impeditiva para Deus. Nem uma sequer. Então não desfaleça o seu coração. Não desista. Persevera no Senhor. Confia no Senhor, o teu Deus, que Ele fará sobre a sua vida exatamente aquilo que precisa ser feito. No tempo dEle, do jeito em que Ele quer, para que através da sua vida o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Se você crê assim, dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Glórias a Deus.